Gênesis 39, verso de 1 a 5. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Amém? Põe a sua mão no seu coração nessa noite. Pai, nós te adoramos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nesta noite nós oramos para que o teu Espírito Santo, Senhor, fala conosco, Pai. Esconda-nos, Senhor, ó Deus, atrás da tua cruz, e para a glória do teu nome, ó Deus, que a tua igreja seja alimentada e edificada para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor, através da tua santa e poderosa palavra, para a glória do teu santo e poderoso nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Se assente em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa ministração tem como título essa palavra: a caminho da promessa. Amém? Repita comigo: a caminho da promessa. Queridos, esse texto ele é uma parte conclusiva de uma caminhada da vida de José. Quantos aqui, dos que estão aqui, já leram sobre a vida de José? Quem aí já leu sobre a vida de José? Aleluia, tem gente que lê Bíblia. Glória a Deus. José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu particularmente, eu gosto muito da história de José. E esse texto, então, a qual nós lemos, ela é uma parte conclusiva, ela é uma etapa conclusiva é uma etapa da vida de José, a qual ele viveu, e aonde ele estava concluindo um projeto, um caminho a qual ele estava trilhando. E eu quero dizer para você, querido, que a nossa vida, ela é feita por etapas. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Olha para mim, entenda isso. A nossa vida, ela é feita por etapas. Nós não conseguimos viver a nossa vida de uma forma total em todas as áreas. Nós precisamos entender de que áreas das nossas vidas, elas serão concluídas, etapas das nossas vidas serão concluídas, e a nossa vida, por ser vivida por etapas, eu posso defini-la, eu posso dizer para você então, usando uma expressão para definir essas etapas da nossa vida, e posso chamar de processo. Amém? Então, nossas vidas, elas são vividas por etapa, nossa vida, ela é vivida por processo. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: você está em um processo na sua vida. Dito isto, a pergunta que eu te faço hoje é: qual é o processo que você está vivendo hoje? Qual é a etapa que você está vivendo hoje? Queridos, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para a palavra do Senhor, ao olhar para a história específica de José, eu vejo José vivendo uma trajetória, vivendo etapas da sua vida
dentro de um processo, e esse processo leva com que José, ele vive essas etapas, essas áreas da sua vida, entre altos e baixos, entre momentos bons e momentos ruins, e eu sou até enfático em te dizer, de que José ele passou por mais momentos ruins, mais períodos ruins, até ele chegar nessa parte da sua vida, que era o processo, para ele poder colher as bênçãos das promessas de Deus que estava sobre ele. E então eu afirmo para você de que o tempo que você está vivendo agora, mesmo que seja período de baixa, mesmo que seja uma etapa baixa, mesmo que seja dentro de um processo, um momento dificultoso, deixa eu dizer uma coisa para você, o final tem coisa boa vindo para você, no final tem bênção de Deus vindo para você, no final o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Nossa vida é um processo, nossa vida é uma etapa. Talvez você não está entendendo hoje qual é a etapa desse processo que você está vivendo. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu olho para a história de José, eu vejo um garoto de 17 anos, ainda adolescente, que recebe a promessa de Deus através de sonho. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. Jovem, adolescente, são sonhadores. Eu, quando eu era adolescente, eu sonhava. Oh, como eu era sonhador. Eu sonhava em ser, eu sonhava em ter, eu sonhava em fazer. Fazer tantas coisas. Ter, possuir tantas coisas. Ser tantas coisas. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Projeto falido. Eu sonhava em ser um grande ministro de louvor e viajar o Brasil ministrando adoração. Por enquanto, projeto falido. Eu tinha tantos sonhos, tantos projetos. Depois, quando eu entrei para a área do trabalho, para a área do comércio, eu sonhava em ser um grande empreendedor, um grande empresário. Anteriormente me tornei um gerente, sonhava ser um grande gerente de uma grande empresa. E então os sonhos faziam parte da minha vida. Eu sonhava em ter um casamento. Você acredita que eu sonhava casar na igreja, entrar e fazer a festa de cerimônia de casamento? Isso é coisa, é mulher que tem mais essas coisas, mas eu confesso para você, eu sonhava com isso. Porque a minha realidade de vida, dentro do organismo vivo que é o corpo de Cristo, que é a igreja, eu sempre fiz parte, desde quando eu era pequenininho, as pessoas me convidavam porque eu era bonitinho, me convidavam para ser o padrinho, para ser aquele, como é que fala? Noivinho, aquelas coisas no casamento para entrar, para levar aliança, para entrar como noivinho. Os irmãos iam casar e me chamavam. Eu falava, nossa, eu sou bonito mesmo, hein? Então eu cresci dentro desse processo. Eu falava, gente, um dia eu quero casar na igreja. Quando eu casar, eu não vou abrir mão disso. Vou entrar e vou esperar a minha noiva para ela poder chegar. E depois eu vou levar ela até no altar para receber a bênção de Deus. Então eu sonhava com isso, eu era sonhador. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada errado em sonhar, amém? Diga a pessoa do seu lado, não tem nada errado em sonhar não. Diga, não é proibido sonhar. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, não é proibido sonhar. Seja um sonhador, pode sonhar, não tem nada errado. Então eu era um menino sonhador. José era um garoto sonhador, e um desses sonhos foi um sonho profético, a qual ele sonhou, que seus irmãos iriam se prostrar diante dele, e na verdade o sonho dele significava uma promessa de que ele se tornaria governador, ele governaria sobre seus irmãos, governaria sobre a terra, ele governaria sobre várias pessoas. Então José sonhou, ele teve um sonho profético, não tem nada de errado sonhar, mas, querido, José não imaginava que tudo isso era o começo de uma trajetória, de uma caminhada, era o começo de um processo. Era o começo de um processo. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando nós somos imaturos, nós sonhamos e queremos que o sonho se torne realidade de qualquer jeito, da nossa forma de pensar,
do nosso jeito de ser. José, ainda um garoto ingênuo, inocente, ele arrumava conflito com os seus irmãos. Diz a Bíblia que ele era uma espécie de X9 dos seus irmãos. Ele era uma espécie, sabe aquele irmão mais novo? Quem teve irmão mais novo aí? Quem tem irmão mais novo? Geralmente os irmãos mais novos é fofoqueiro, sim ou não? Tudo que o irmão mais velho faz, o irmão mais novo vai lá, pai, o fulano fez isso, isso e isso. Deus está falando com os irmãos mais novos aí, ó. José era uma espécie de irmão mais novo, X9. Ele caguetava. Existe essa expressão aqui em Quatro Marcos, caguetar? Lá em Cuiabá, falar é caguetar. Ele caguetava o irmão dele, ele falava, ele fofocava do irmão dele. E então, José era uma espécie de X9 dos seus irmãos, e isso foi gerando ódio nos irmãos dele. O irmão dele, rapaz, esse moleque, vou dar um... Tudo que a gente faz, ele vai lá e fala para o nosso pai e tal. E os irmãos então começaram a ter raiva, a desprezar José. E a Bíblia diz que José, por ser o filho mais moço, o filho mais novo, José tinha uma particular atenção do seu pai. Ou seja, o seu pai Jacó lhe dava uma particular atenção. Era como se o pai mimasse o filho caçula, sim ou não? Tem pai aí que Deus vai falar também. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa: pai que mima filho caçula, arruma briga com o filho mais velho. Filho tem que ser amado de igual modo. Amém? Amém, povo de Deus? Filho tem que ser amado de igual modo, tem que tratar igual. Ah, não, esse aqui, ele é bonitinho, é pequenininho, ei. Aí o mais velho fica lá, ó, tá, entendi. O mais velho fica lá só olhando, né, então é o filhinho. Aí geralmente o mais velho judia do mais novo. Então a história bíblica de José traz esse relato. Os irmãos estavam enfurecidos com José. E então começa uma grande trama dos irmãos mais velhos enfurecidos, querendo matar. Olha que situação que chegou. A tragédia estava rondando a casa de Jacó, a vida de José, e agora os irmãos mais velhos estavam dispostos a matar o irmão mais novo, a matar José. Olha que situação. E então não mataram, mas jogaram numa caverna, numa cisterna, num poço. Depois venderam como escravo, pois assim pelo menos eles ainda ganhavam um dinheirinho, vendendo o próprio irmão. Queridos, aqui é o relato de uma família disfuncional, de uma família desestruturada, de uma família onde a briga, onde o descontentamento, onde o desamor estava fazendo parte do relacionamento entre os irmãos. Talvez eu estou dizendo aqui para alguma família que está vivendo conflitos. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que a paz do Senhor vai vir sobre o teu lar e sobre a tua casa. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor virá. Mas o que eu quero dizer nessa noite é de que a promessa de Deus para a vida de José, através daquele sonho profético, não era para aquele tempo. Precisava ele viver uma jornada, precisava ele trilhar um caminho, precisava ele ainda passar pelos processos. Diga comigo nessa noite, eu preciso entender que na minha caminhada eu vou ter que passar pelos processos. Escuta, tem coisa que você quer tanto de Deus que ainda não chegou, porque você ainda está no processo. Tem coisa que você tem orado tanto para Deus, que você gostaria tanto que acontecesse, não chegou e talvez não vai chegar tão cedo. Por quê? Porque você está passando pelo processo. Pastor ungido, eu sonho tanto em me casar. Ei, você está no processo. Pastor, eu acabei de me casar e pastor, e o negócio não está tão legal como eu achei que era. Ei, você acabou de começar um outro processo. A nossa vida é um processo, são etapas, e eu quero falar para você nessa caminhada, a caminhada da promessa, elas são vividas por processo, e o primeiro quilômetro dessa caminhada que eu quero falar nessa noite é: deixe o orgulho. Deixe o orgulho. O primeiro quilômetro dessa caminhada, a palavra que o Senhor te diz nessa noite é: deixe
o orgulho. E olha que interessante, imagina José, filho, entre aspas, preferido do casal, mais ou menos 17 anos, o jovem se via um momento muito difícil, porque agora ele estava vivendo uma situação conflitante por causa da sua imaturidade. O orgulho o fazia pensar que está por cima dos seus irmãos. Eu vou governar sobre meus irmãos. E a sua imaturidade, por causa do orgulho, não o fazia entender o processo, e então ele arrumava mais confusão do que propriamente viver aquilo que Deus estava realizando na vida dele. Existem muitas pessoas, por causa da sua imaturidade, do orgulho, ele tem um projeto, ele tem um sonho, ele tem um alvo, e é de Deus para a vida dele, mas pela imaturidade, ao invés de ele trilhar o caminho dentro do processo da bênção, ele arruma confusão, arruma briga, arruma problema, como foi o caso de José. José, ao compartilhar o sonho soou de forma orgulhosa e prepotente. Imagina seu irmão mais velho chegar em você e falar assim, ó, eu vou ser rico, um dia eu vou ter condição e você vai ser meu empregado, vai trabalhar para mim. Você, como irmão mais velho, como que você olharia para o seu irmão mais novo? Sai daqui, se eu tomo um pedala Robinho aqui para você aprender. É ou não é verdade? Quem é que se sentiria feliz em ouvir uma fala dessa forma prepotente? Uma forma de falar, mas pastor, ele estava falando, era um sonho de Deus, Deus que deu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ter sonhos de Deus, mas você tem que ser maduro para aprender a lidar com eles. Quantos estão entendendo? Tem que ser maduro para aprender a lidar com eles. Diga-se de passagem, nem tudo você tem que falar, muita coisa você vai ter que guardar, para não dizer todas elas, porque tem pessoas que não têm maturidade para ouvir aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida, aquilo que Deus tem de bênção para a tua vida. Então quando eles verem, deixa eles verem acontecendo na sua vida, e vendo você glorificando o nome de Jesus, amém? Amém? Vendo você glorificando o nome de Jesus. Então agora imagina José, que com certeza não imaginava que no decorrer desse processo, os irmãos venderiam ele como escravo, e agora ele como escravo, o jovem se via num momento difícil, trabalhando como escravo, e com certeza ele imaginava lá, como estariam seus irmãos no bem bom na casa do seu pai, enquanto ele estava trabalhando duro e sem conforto, sem honra, e isso não era motivo de alegria para ele. Agora olha para José, por causa do seu orgulho, por causa da sua expressão, da promessa, do sonho, sem maturidade para poder lidar com isso, e quando tentou compartilhar, compartilhou de uma forma prepotente, arrumou briga, arrumou confusão, e por causa disso, suscitou ira nas pessoas que eram seus próprios irmãos, e foi acabar na prisão como escravo. Isso fala, querido, de muita gente cheio de promessa de Deus e cheio de talento, mas que não sabe lidar com a humildade, não sabe lidar com a humildade. Eu sou bom, e se eu sou bom, todos têm que se curvar diante de mim, e quando a gente age assim, a gente acaba numa prisão. Quantos estão entendendo? Então o segredo para a tua vida e para a minha vida, nunca canse, nunca se esgote de ser humilde. Seja simples, seja humilde, tenha as promessas de Deus para a sua vida, mas viva os processos, viva as etapas, glorificando o nome do Senhor. Quantos estão aqui comigo? Quem está entendendo? Glorificando o nome do Senhor, sabe por quê? Porque a promessa vai cumprir, vai chegar uma hora que ela vai cumprir, amém? Diga a uma pessoa do seu lado, ei, viva simples, porque vai chegar uma hora que a promessa vai cumprir. Vai chegar uma hora que a promessa vai cumprir. A imaturidade leva a pessoa a pensar e falar precipitadamente. José era imaturo, 16, 17, 18 anos. Imaturo, vou ser governador, vou reinar sobre você. Ah, você vai, né?
Se você estiver no poço antes, você não vai reinar não, filho. Se você estiver na prisão, você não vai reinar não. Você quer ser bom? Então você vai ver o que é bom para... Escute. A imaturidade leva a pessoa a pensar e falar precipitadamente. José foi tratado e Deus estava preparando ele para os próximos quilômetros, para as próximas etapas, para as próximas jornadas, para o próximo processo. Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus, diga assim: Deus está me preparando para os próximos quilômetros, para as próximas etapas, para o próximo processo. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te preparando, minha irmã. Segundo quilômetro, segunda área que eu quero falar nessa caminhada rumo à promessa: dependência da presença de Deus. Primeiro quilômetro, você tem que vencer o orgulho. Eu tenho que vencer o orgulho, ser humilde, ser simples, mesmo sendo possuidor da promessa. Amém, no tempo de Deus vai acontecer, eu vou vivendo dia após dia, vou glorificando o Senhor, aproveitando as oportunidades que vêm, Deus está abençoando, glória a Deus, aleluia. Segundo quilômetro que nós entramos na segunda etapa, para podermos vivenciar a promessa, é depender da presença de Deus. Queridos, José estava caminhando em direção à promessa, mesmo sendo rispidamente rejeitado pelos seus irmãos, sua família, sozinho, mas ele não tirava os olhos de Deus. Ele não tirava os olhos de Deus. Entendeu rapidamente que ele precisava de Deus, o tempo todo com ele, para chegar à reta final. Se você ler o capítulo 39 de Gênesis, no verso 2, você vai ver o escrito assim, ó: o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Você vai ver o verso 3 do capítulo 39, dizendo assim, ó: vendo o seu senhor que Deus era com ele. Você vai ver no verso 21, dizendo assim: o Senhor era com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade. Você vai ver no verso 23, dizendo assim: o carcereiro não tinha cuidado das coisas alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Você quer ter sucesso nas etapas da sua vida? Tenha o Senhor do teu lado. Nunca desampare do Senhor, nunca saia da presença do Senhor, nunca busque andar sem a presença do Senhor. Ei, você quer ter sucesso nas etapas, nos processos da sua vida? Viva a sua vida na presença do Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, crendo no Senhor, tendo o Senhor do seu lado, amém? Tendo o Senhor do teu lado. O problema é que nós queremos alcançar a promessa, nós queremos chegar no objetivo, mas nós abandonamos o Senhor no processo. Eu acho que Deus não vai ser capaz de fazer isso na minha vida não, hein? Está demorando demais. Eu acho que, quer saber de uma coisa? Eu acho que nem era promessa de Deus. Nós vamos abandonando Deus no processo. Achamos que está demorando, achamos que as coisas não estão sendo do jeito que nós queremos, e vamos deixando Deus pelo caminho, e queremos chegar no final e ter a bênção. Diga comigo nessa noite: sem Deus não tem bênção. Sem Deus não tem bênção. Querido, escute, ei, olha aqui para mim: sem Deus não tem bênção. Não abandone Deus no processo. Não abandone Deus na caminhada. Não deixe de olhar para Deus nas etapas que você está vivendo. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, é aí que você tem que se estruturar mais em Deus, porque só Deus poderá tirar você desse processo com vitória e com honra. Só Deus. Só Deus. Não abandone Deus no processo. José, mesmo em meio à situação muito difícil, ele não deixava se abater. Em momento nenhum ele murmurava. Ele trabalhava com excelência, mesmo sendo escravo, e por isso ele foi honrado. A presença de Deus era algo que ele não permitia perder por momento nenhum, e por isso ele prosperou, tanto a ponto de que o seu dono, o seu senhor, colocou sobre as mãos dele todos os bens que ele possuía, porque ele olhou para José e entendeu:
Deus está na vida de José. Quando Deus olha para você, será que Deus consegue se enxergar na sua vida? Quando o seu patrão, escuta, olha aqui para mim, quando o seu patrão olha para você, será que ele consegue enxergar Deus na sua vida? O seu chefe, quando ele olha para você, será que ele fala, opa, aqui está uma pessoa que tem a bênção de Deus, eu vou confiar algo nas mãos dela, porque se estiver na mão dela, essa pessoa é abençoada, essa pessoa tem a bênção de Deus, e aonde ele tocar, vai prosperar, aonde ele tocar, o ambiente vai mudar, aonde ele tocar, a bênção vai vir. Será que o seu chefe, o seu patrão, será que as pessoas que estão à tua volta, elas conseguem ver você como um homem e uma mulher cheio de Deus? Responda essa pergunta para si mesmo nessa noite. Gênesis 39, 3 e 4, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e o servia, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. Sabe o que este homem fez? O Senhor, o que era dono de José, porque José era escravo naquele momento, ele olhava aquele egípcio, ele olhava para José e falou assim: você tem bênção de Deus na sua vida, tudo que eu tenho, eu vou colocar na tua mão para você administrar. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida uma unção de reconhecimento. Eu quero profetizar sobre a sua vida, as pessoas vão enxergar seu potencial, as pessoas vão enxergar sua qualidade, as pessoas vão enxergar que Deus é na sua vida, as pessoas vão enxergar o poder de Deus manifesto sobre a sua vida, e ao enxergar isso, as oportunidades virão sobre você, as oportunidades virão, as pessoas colocarão responsabilidade sobre a sua mão, porque elas dirão: a bênção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! As pessoas vão confiar em você, porque elas verão em você que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Aquele homem, ele olhou para José e acreditou, reconheceu que a bênção estava na vida de José. Terceira etapa, terceiro processo, terceiro quilômetro nessa caminhada rumo à promessa, que eu quero falar nessa noite. Seja fiel a Deus. Fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Seja fiel a Deus. José mais uma vez passa por uma prova. Agora que parecia que estava tudo bem, o seu Senhor o confiou, colocou os bens para ele administrar, estava prosperando, seu chefe e dono confiando nele, tendo honra, tendo conforto. Agora a mulher de Potifar, a mulher do seu Senhor, agora vem se engraçar para o lado dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa vida é um processo. Quando as coisas estão boas, escute, olhe para mim, quando as coisas estão boas, continue firme em Deus, porque Satanás vai tentar te derrubar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você tem que estar vigiando, você tem que estar orando, porque a nossa vida é um processo, e mesmo se as coisas estão boas, o inimigo vai pôr alguém para puxar o seu tapete, como instrumento para te derrubar. Quem está comigo aqui nessa noite? Quem está entendendo? As coisas estão boas para você? Intensifique sua vida em Deus. As coisas estão boas para você? Continue firme em Deus, porque Satanás está armando para puxar o seu tapete. É o que a Bíblia está dizendo. José agora era escravo,
achou graça aos olhos do Senhor, a promessa começou a se cumprir, e agora Potifar o reconheceu mesmo na prisão, agora traz para dentro do palácio e fala: rapaz, você tem a bênção de Deus, tudo que eu tenho eu vou confiar na tua mão, você vai administrar para mim. E a Bíblia diz que José começou a administrar as coisas, foi prosperando, Potifar estava feliz com José, só que no processo, no caminho, na etapa, apareceu a mulher de Potifar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você achar que você está bem, vai ter o momento da prova, vai ter o momento da prova, e a prova, escute, olhe para mim, a prova vai testificar não apenas a sua fé, mas vai evidenciar o seu caráter. Estão entendendo? A prova não vai evidenciar apenas a sua fé, a prova vai evidenciar o seu caráter. José poderia pensar: rapaz, estou tendo tudo aqui, os bens do cara estão nas minhas mãos, agora a mulher mais maneira da história está dando moral para mim. Irmãos, pensa a mulher de Potifar, não era qualquer uma não, irmão. Era a mulher que tinha os concubinos só para ela lá, para poder cuidar dela. Tinha pessoas, a mulher tomava banho nos perfumes aromáticos. Ela não usava bijuteria igual nós não, igual as irmãs não. Elas usavam ouro. E era um ouro de Ofir, ouro fino. Glória a Deus pelas nossas irmãs que são felizes pelas bijuterias que têm. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas a mulher de Potifar, ela era maneira, vinha nos ouro, passava na frente de José, falava: e aí, Zezão, joia. Dava uma desfilada para José, e José garoto, novo, agora está vivendo as bênçãos de Deus. Fala: rapaz, deixa eu sair daqui. E aí, não bastando, se você ler na Bíblia, você vai ver que está escrito, verso 39, ela então o assediou, chamou José para suas recâmaras, e José, quando foi servir a ela, porque José era servo, quando José foi servir a ela, puxou e pegou uma parte de suas vestes, e olha o que José disse para ela, verso 39, como pois eu posso cometer tal grande mal e pecar contra Deus? José não falou assim, não: ô mulher, você está louca, seu marido é o rei aí, é o Potifar. Não, sabe o que ele falou? Jamais cometerei tamanha loucura de pecar contra Deus. O medo de José não era contra Potifar, o temor de José não era contra Potifar, o temor de José era com Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, o seu temor tem que ser com Deus, sua vida tem que ser com Deus, você precisa temer a Deus. Potifar podia matar ele, Potifar podia arrebentar com ele, podia, mas José era íntimo de Deus. José era íntimo de Deus, José temia a Deus, e esse trecho desse versículo deixa bem claro, que o que mais importava para José era agradar a Deus. Mulher pode ser maneira, pode até pecar e ninguém ficar sabendo, é porque toda pessoa quando falha acha que ninguém vai ficar sabendo, vai ficar tudo escondidinho, vai ficar tudo moitado. Não fica, principalmente quando é na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que na casa do Senhor não ficará nada escondido que não seja revelado. É o que a palavra diz. E então José, ele poderia pensar: rapaz, pode até rolar aí um negócio maneiro com a mulher do chefe, ninguém vai ficar sabendo, mas isso não passou pela cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele temia a Deus. Caráter. Caráter. Diga comigo: caráter. Essa é a atitude de quem tem caráter.
Ele não lutou. Escute, olha para mim, principalmente você homem, não diferente de mulher, mas ele não lutou contra aquilo que ele estava vendo. Ele creu naquilo que ele conhecia. E quem ele conhecia era nada mais e nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da promessa que estava sobre a vida dele. Sabe o que ele deve ter pensado? Eu não vou abrir mão da promessa me sujando no pecado. Tem muitas pessoas cheias de promessa, cheio de promessa de Deus, e as promessas elas ainda existem, mas por causa do pecado, ela se distanciou do processo, ela se distanciou da caminhada, rumo à realização da promessa. E por causa do pecado e o distanciamento da caminhada, a realização, a concretização da promessa se tornou mais distante. E agora ela vai precisar passar por outros processos para alcançar a promessa. Como estão entendendo? Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. José agora, por ele ter rejeitado e ele ter escolhido servir a Deus, ter escolhido continuar sendo abençoador sobre a nação, tendo sobre ele a bênção da promessa, por ele ter escolhido obedecer a Deus e rejeitou o pecado, rejeitou a mulher de Potifar, agora José é acusado de uma tentativa de estupro, e por causa disso agora o seu senhor pega e o joga na prisão de novo. Olha os processos. Mas rapaz, eu estava bem, passei por tanta luta, por tanta situação, minha família me abandonou, agora que eu estou bem, aí aparece uma endemoniada dessa, com mentira, manipulação, e agora eu vou parar na prisão de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que você tenha que passar por esse processo, a promessa de Deus está sobre a tua vida, a mão de Deus está sobre a tua vida, e o poder de Deus se irá manifesto na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. José poderia pensar assim: eu não vou aguentar, eu estou sendo honesto, eu estou sendo justo, eu estou buscando a Deus, eu estou trabalhando para Deus e tal, e aí vai e acontece, a hora que o negócio parece que está indo, e aí vem e acontece isso. O que fazer numa situação como essa? Um momento talvez que você não sabe nem como sair dessa situação. José não sabia o que fazer, mas ele sabia que tinha que continuar olhando para Deus de pertinho, na presença de Deus, porque só Deus tinha o poder para realizar a promessa na vida dele. Você talvez está aqui nessa noite e você não sabe o que fazer diante de alguma situação, mas eu gostaria de que você entendesse hoje que só Deus pode realizar a promessa na tua vida. Só Deus pode realizar a promessa na sua vida. Resumindo o final da história, na cadeia, dentro do processo, Deus sempre tem um escape para quem tem promessa. Escuta, José na prisão, pela segunda vez, acusado de forma ilícita, e agora estava lá glorificando o nome do Senhor, não murmurou, não reclamou, continuou adorando a Deus, e agora o rei teve um sonho. No processo, Deus agora abençoa José com a unção de interpretar sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo sonhador que estiver na presença de Deus, Deus vai dar unção para interpretar os sonhos dos outros e fazer os outros sonhar, fazer os outros serem abençoados também. Sabe por quê? Porque a unção que Deus libera sobre você é a unção que você vai liberar sobre os outros, para a glória do nome do Senhor. Só que José não era interpretador de sonho, ele só era sonhador.
mas na caminhada do processo vai chegar um momento que Deus vai avulsar os seus dons, os seus talentos. Quem está entendendo? Vai chegar o momento que Deus vai avulsar os seus dons e os seus talentos. E quando isso acontecer, te prepara, porque vai chegar a outra oportunidade da tua vida. Se prepara, porque o processo você está passando e você vai chegar novamente para glorificar o nome de Jesus e ser honrado para a glória do nome de Jesus. José agora interpreta o sonho. Veja bem, o que realmente importa não foi o que José ganhou depois. Não se trata apenas de ganhar, se trata de continuar tendo a promessa sobre si. José continuou com a promessa sobre ele, e mais do que isso, ele não perdeu ela, porque ele não perdeu a presença de Deus sobre a vida dele. Diga comigo nessa noite: eu posso perder tudo, mas o que eu não posso perder é a presença de Deus na minha vida. Nós não podemos perder a presença de Deus. Atos dos Apóstolos, o apóstolo falando acerca de José, ele fala no capítulo 7, verso 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Mas Deus era com José e os livrou de todas as tribulações. E lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, levanta a mão aí porque é profético. Deus vai te restituir, em nome de Jesus. O tempo da restituição vai chegar, mesmo que você tenha que passar pelo processo, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Ei, eu estou profetizando sobre a tua vida, toma posse nessa noite. A bênção do Senhor virá, se você permanecer fiel, Deus vai te honrar, e todos verão que Deus é com você. Deus é com você. Todos verão. A história, queridos, ela pode ser muito bem vivida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, comparado com a história de José. Várias pessoas em nosso tempo, em nossos dias, estão vivendo momentos difíceis, como José talvez viveu em etapas e áreas da sua vida. Mas quando eu olho para esse texto, para essa palavra, o que eu entendo é que nós caminhamos para a promessa quando nós não deixamos de olhar para o Deus da promessa. E o Deus da promessa é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Se coloque em pé nesse momento em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você com os olhos da fé, não com os seus olhos humanos, visualizar a promessa de Deus sobre a tua vida. Comece a visualizar com os seus olhos da fé as promessas de Deus para a tua vida e agora. Deus prometeu que eu seria bem-aventurado, que eu seria abençoado. Deus prometeu que me levantaria como profeta, me levantaria como homem, como mulher de Deus. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida ministerial. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida emocional. Há uma promessa da parte de Deus sobre a minha vida na área conjugal, de que Deus abençoaria o meu casamento, de que Deus abençoaria a minha vida na área da saúde. Há uma promessa da parte de Deus sobre a minha vida. Mas a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa noite é: você tem caminhado ao lado do dono da promessa? Você tem olhado para aquele que te prometeu? Diferente de saber que tem uma promessa, é você abrir mão no processo do dono da promessa e querer que no final a promessa se cumpra. Nós precisamos entender que a realização da promessa passa pelo processo.
de ter o dono da promessa do nosso lado, junto conosco, para que nos ajude a vencer os processos para a realização final da promessa. Escute nessa noite. Deus tem promessa de salvação para a tua casa. Deus tem promessa de restauração para o teu casamento. Deus tem promessa de libertação para a tua família. Deus tem promessa de aliança. Deus tem promessa de manifestação dos dons espirituais sobre a tua vida. Deus tem promessa de te levantar ministerialmente e te usar no poder do Espírito, na área da adoração, na área do louvor, na área da palavra, na área do evangelismo. Deus tem promessa para você. Mas você tem andado do lado, junto na caminhada, nos processos, com o dono da promessa? Essa é a pergunta que o Senhor te faz nessa noite. O nosso desafio é caminhar para a promessa, olhando para o autor da promessa e vivenciando os processos, vivenciando as etapas, sabendo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir.